Que a graça e a paz do Senhor repousem em cada coração nessa noite. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Capítulo de número 60. Nós começamos a falar na quarta-feira passada sobre o tema Igreja que reproduz vida. E nós entendemos que o Senhor é o fundador, é o idealizador, foi aquele quem inventou a igreja. Veio do coração dele. E se hoje nós estamos aqui como igreja do Senhor, estamos aqui porque ele nos instituiu neste mundo. Só que ele não nos instituiu simplesmente para existirmos. Ele nos instituiu para uma missão. No coração do Senhor havia uma ideia já estabelecida para aquilo que o Senhor gostaria de realizar quando ele fundou a igreja. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, vai dizer que a igreja é o fundamento, a coluna da verdade. Nós estamos aqui nesse mundo e eu quero que você entenda isso. Nós estamos aqui nesse mundo e nós vamos anunciar a revelação daquilo que Deus deseja para a humanidade. Nós somos aqueles que vamos manter vivo os princípios e a verdade do Senhor em qualquer tempo. Vivemos em um tempo de verdades relativas, vivemos em um tempo onde os conceitos, os princípios estão se invertendo. O que há um tempo atrás, alguns anos atrás, era errado, hoje está sendo certo. E está sendo certo de maneira natural. E este certo que o mundo de hoje está dizendo que é o correto, desagrada a Deus. Então a igreja, ela precisa nesse tempo, mais do que nunca, se levantar como coluna e firmamento da verdade. Mais do que nunca a igreja neste tempo, ela precisa se levantar para mostrar ao mundo, para revelar ao mundo o que Deus quer da humanidade. E nós não podemos falhar em relação a isso. Nada nesse mundo tem mais influência do que a igreja de Cristo. Eu lembro de um filme que eu vi há um tempo atrás, o livro de Eli. Quantos aqui assistiram esse filme? Esse filme ele conta uma história. Houve uma grande explosão cósmica no mundo e quase toda a população mundial deixou de existir. E era tudo escasso, a água era escassa, a comida era escassa, apenas poucas pessoas continuaram vivendo aqui nesse mundo. E existia nesse mundo apenas uma Bíblia, que era justamente o livro de Eli, né? E Eli era aquele que guardava a Bíblia e não entregava a ninguém. E tinha um homem muito mau e ele queria possuir a Bíblia, porque ele entendia que se ele possuísse a Bíblia, ele iria conseguir influenciar todo mundo existente. A palavra do Senhor, a qual nós hoje anunciamos e pregamos, nada no mundo influencia mais do que essa palavra. Quando ela é anunciada de maneira integral, quando ela é anunciada de maneira apaixonada, nada influencia mais do que ela. E nós temos essa responsabilidade de trazer para este mundo a natureza do céu que está gravada, registrada na palavra do Senhor. Jesus, quando ele faz a sua oração modelo, ele diz uma frase magnífica. Ele diz, assim na terra como é nos céus. Então a igreja do Senhor Jesus, ela tem o poder de trazer para a terra, de materializar
aquilo que está no céu, a natureza do céu, através da oração, através daquilo que Deus quer realizar através da igreja. Então você tem uma grandíssima responsabilidade e também uma oportunidade de fazer, de cumprir o propósito do Senhor para a sua vida e para este mundo. E é interessante porque Deus, ele poderia vir e fazer isso. Ele poderia, talvez, em um único instante, fazer com que a humanidade inteira ouvisse essa verdade, com voz de trovão. Imagina, quem não iria se render à voz de trovão do Senhor, falando as verdades que Ele quer anunciar de uma maneira íntegra em todo mundo. Quem não gostaria, quem não iria se render a essa voz? Mas Ele não quer fazer assim. Ele quer usar a igreja. Ele quer usar a minha vida e a sua vida para fazer isso, para transformar a nossa sociedade. E a Bíblia, ela é muito clara em relação a isso. Ela diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que estes possam experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós estamos aqui para transformar a sociedade a qual nós vivemos, reproduzindo a vida de Deus que existe em nós, que habita em nós. Essa é a tarefa da igreja. E como nós vamos fazer isso? Nesse capítulo a qual eu pedi que os irmãos abrissem, está aí registrado uma palavra do Senhor profética para a igreja. Se você for ler esse capítulo, você vai ver que Jesus está dizendo para Jerusalém, para Sião. Porém, eu quero dizer para você, para que você entenda, no Antigo Testamento, sempre que há uma palavra profética do Senhor, se referindo a Jerusalém, a Sião, o Senhor está se referindo à igreja dele. Então, essa palavra aqui, este capítulo, nós vamos ver alguns pontos aqui, nós vimos alguns na semana passada, nós vamos estar então aqui, vendo alguns pontos aqui, deste capítulo, desta palavra profética para a igreja. Na semana passada nós falamos que a igreja que reproduz a vida, ela reflete a luz de Cristo, ela cuida daqueles que são atraídos pela luz de Cristo refletida em nós. E ela contagia pela paz e alegria. Hoje nós vamos falar o seguinte: a igreja que reproduz vida é aquela que investe seus recursos com sabedoria. Eu quero que você entenda uma coisa, queridos. É mais do que algo óbvio que Deus, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. No versículo 5, na parte B, diz o seguinte: porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. A multidão de camelos estará sobre você, os dromedários de Midian e Efá, todos virão de Seba, ouro e incenso levarão até você, e publicarão os louvores do Senhor. Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Deus, Ele tem prazer em olhar para você e ver você se alegrando com aquilo que Ele tem derramado sobre a sua vida. A riqueza nas mãos daquele que serve ao Senhor, a riqueza nas mãos daquele que serve a um Deus vivo, é muito mais do que o esforço das suas próprias mãos. É algo sobrenatural, vem do Senhor. Se você entende que tudo que você tem, que você possui, o dinheiro que você tem no banco, as terras que você tem, as casas que você tem, ou a casa que você tem, seu carro, se você entende que isso que você tem é obra das suas mãos somente, você está muito enganado. Você não alcançaria nada se não fosse o favor do Senhor sobre a sua vida.
Então, o que eu e você nós precisamos entender é que tudo que temos vem do Senhor. É favor do Senhor e é promessa do Senhor. Ele mesmo disse, nesse versículo que nós acabamos de ler, que ele iria derramar sobre nós as riquezas dos gentios. Que ouro e mirra estariam sobre nós, eles iriam trazer até nós. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso. Eu tenho 32 anos, apesar de não parecer, né? Parece que tenho bem menos. E a vida inteira eu estive envolvido com a igreja. Em vários estados, lugares, eu passei. E eu nunca vi. Eu tenho certeza que tem alguém aqui que tem mais tempo de igreja do que eu. E se eu estiver falando alguma besteira aqui, se você já viu, se pronuncie, por favor. Eu nunca vi uma igreja fechar as portas por causa de falta de dinheiro. Alguém já viu isso aqui? O tempo que você tem de igreja. Você já viu alguma igreja que fechou por falta de dinheiro? Eu já vi igreja fechar por falta de visão. Mas por falta de dinheiro, não. Porque o Senhor, Ele disse que iria trazer à igreja as riquezas. Portanto, nós podemos descansar, queridos, que os recursos nunca vão faltar. Nem para a igreja, nem para a sua vida, nem para a sua casa, nunca vai faltar os recursos. E tudo que nós sonharmos, tudo que Deus colocar para nós realizarmos, não vai faltar recursos. Porque é promessa do Senhor. Porém, queridos, eu preciso entender que os recursos que o Senhor vai trazer até mim, que os recursos que o Senhor vai trazer até a igreja, são, em sua grande parte, para abençoar outras vidas. São para serem envolvidos no reino do Senhor. E não simplesmente para o meu uso e fruto. Eu quero perguntar aqui, quem aqui está apto a ter vitória e prosperar aqui? Levanta a mão. Quem tem esse desejo no coração? Quem não tem aí, levanta a mão. Ninguém, né? Mas agora eu quero fazer uma outra pergunta. Quem aqui está apto para abençoar outras vidas e o reino do Senhor? Porque quando nós falamos dos recursos que vêm do Senhor, uma coisa está totalmente ligada à outra. Uma coisa está entrelaçada à outra, é uma coisa conjunta. Deus vai nos abençoar para que nós possamos abençoar outras pessoas. Esses recursos não podem parar em mim. É assim que funciona. No final do versículo 6 diz que o ouro vai vir, o incenso vai vir e nós vamos publicar os louvores, a palavra do Senhor. Então os recursos virão, mas esses recursos é para uma tarefa, para nós anunciarmos o reino. Esses recursos serão para que o reino do Senhor se expanda neste mundo, cresça. Nós temos uma obra santa para realizar. E esta obra se chama ganhar Ibatiba para o Senhor Jesus, amém? Porém, para ganharmos Ibatiba para o Senhor Jesus, nós vamos ter despesas. Estamos construindo hoje um maravilhoso lugar de retiro, um lugar que eu ainda não vi nenhuma igreja que tem um recanto, um lugar de retiro igual ao nosso. Eu ainda não vi, talvez até tenha, mas eu não vi. Deus deu esta visão a nós. Deus colocou esse desejo no coração do nosso pastor. E a obra está lá.
está sendo feita. Os recursos estão vindo. Queridos, aquele lugar lá não é para o pastor ir para lá passar um final de semana com a família. Aquele lugar não é para que os líderes da igreja vão lá passar um final de semana com a família. Aquele lugar lá é para que as pessoas vá até aquele lugar e sejam restaurados e transformados pela glória do Senhor que será derramada naquele lugar, amém, queridos? É para aquilo lá. Então aquele retiro, aquele lugar, o recanto da graça de Deus, faz parte do plano de Deus para ganhar Ibatiba para o Senhor Jesus. E Deus deu a tarefa de construir a nós, a primeira igreja batista de Ibatiba. Então os recursos virão. E virão até Sião, virá até você. E se você entende essa palavra, se você é uma igreja que reproduz vida, então esse recurso não pode ficar travado nas suas mãos. Ele precisa vir para abençoar outras vidas e para expandir o reino do Senhor nessa terra. A igreja que reproduz vida, ela é aquela que persevera diante das perseguições. Versículo de número 14 diz: e também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão as plantas dos teus pés, todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Quando nós começarmos a conquistar o território aqui nesse lugar, ou seja, quando nós começarmos a resgatar vidas das trevas, você acha que nós não teremos oposições? Você acha que nós não sofreremos perseguições? Você acha que as pessoas não vão querer parar a igreja? Você acha que os principados e potestades vão ficar de braços cruzados, vendo a igreja do Senhor avançando, vendo a igreja do Senhor entrando em lugares aonde ela nunca entrou? Ou você acha que eles vão se opor? Ou você acha que eles vão querer parar a igreja? Ou você acha que eles não vão levantar mentira, levantar discussões, intrigas no meio da igreja? O que você acha que eles vão fazer? Mas a igreja que reproduz vida, ela não para. Ela não retrocede. Ela só avança. Ela só cresce. Ela só anda para frente. Ela não desiste de nenhum projeto que o Senhor deu a ela. Ela persevera diante das perseguições. Até que um dia nós vamos ver estes que nos perseguem se rendendo aos pés do Senhor Jesus. E talvez você tenha alguém que te persegue dentro da sua própria casa, na sua própria família. Talvez o dia que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, alguém lá dentro da sua casa se levantou contra você. E aí essa pessoa está se manifestando contra você. Mas se você perseverar, a palavra do Senhor diz que estes que perseguem se inclinarão diante do Senhor. Então o que eu e você, nós não podemos fazer é retroagir. Nós precisamos sempre avançar. Quando surgirem as perseguições, quando surgirem as dificuldades, quando surgirem aqueles que vão vir com setas na sua direção, o que eu e você como igreja do Senhor nós vamos fazer? Nós vamos nos esconder em Cristo e vamos avançar. Vamos levantar o nosso escudo, vamos vestir a nossa armadura e vamos avançar, porque nada pode parar a igreja do Senhor. Nada pode. Nunca parou.
Se você for ver a história da igreja, você vai ver que no princípio eles queriam parar a igreja, perseguindo a igreja de maneira física. Eles atacavam a igreja, os crentes, aqueles que se manifestavam, que entregaram a vida ao Senhor Jesus, eles eram mortos. Assim o inimigo usou no primeiro, no segundo e no terceiro século para acabar com a igreja. E o que acontecia? Quanto mais pessoas, morria 1, vinha 10. Morria 2, vinha 100. É assim que acontecia. E aí o inimigo mudou a estratégia hoje. O que o inimigo hoje quer, na verdade, não é perseguir de maneira física. Mas o que ele quer hoje é mudar conceitos, enganar. A palavra do Senhor diz que é assim que o inimigo iria agir no último século. Iria enganar até mesmo aqueles que eram salvos, que eram escolhidos. Então hoje o inimigo mudou a estratégia, ele está enganando, ele está tentando destruir a igreja de dentro para fora, ele está tentando minar as forças da igreja de dentro para fora, não de fora para dentro como era antes. Mas aí nós precisamos detectar onde que ele está agindo e nos posicionarmos contra ele. E a palavra do Senhor diz que quando nós resistimos ao diabo, ele vai fazer o quê? Ele vai fugir, você não precisa nem lutar contra ele. É só se manter firme. É só se manter de pé. Que ele vai fugir. E a igreja vai avançando. Porque quando a igreja avança em um território espiritual, quando a igreja entra em uma casa, aquela casa ali que antes era dominada pelo inimigo, por potestades, principados, agora, quando o Senhor entra, ele vaza. Ele bate em retirada. E agora aquele território está conquistado. É assim que funciona. É tática de guerra mesmo. É avançar para conquistar. Se ficar parado aqui, o inimigo vai avançar o território dele. É por isso que a igreja tem que sair das 4 paredes e avançar para conquistar. É lutar contra o inimigo. É se posicionar como um soldado de Cristo. A igreja que reproduz vida, além de ser uma igreja que investe com sabedoria os recursos que o Senhor dá, além de ser uma igreja que persevera diante das perseguições, ela é uma igreja que libera todo o seu potencial. Todo o seu potencial. Diga comigo, todo o seu potencial. A pergunta que eu quero te fazer: você entende que você já liberou todo o seu potencial? Você entende que hoje você está exatamente realizando a missão que o Senhor te deu? Você entende que você está fazendo de maneira completa e íntegra, utilizando todo o seu talento, todos os dons que o Senhor te deu? Nesta conquista, nesse avanço do reino, você compreende isso? Nada pode limitar o meu potencial. Nenhum pensamento, nenhuma decepção. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que sabem que são talentosas. Tem muitas pessoas que hoje poderia ser bênção nas mãos do Senhor, que está esquentando o banco, porque sofreram alguma decepção, porque se decepcionaram com alguém, com alguma liderança, com algum irmão em Cristo.
E aí para. Eu quero dizer uma coisa aqui para você. Se você deixar de fazer, entenda isso aqui. Se você deixar de fazer o que você sabe que você foi escolhido pelo Senhor para fazer, outra pessoa vai fazer no seu lugar. Sabe por quê? Porque a obra do Senhor ela não para, nem. Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Sempre foi assim. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então Deus levanta outra pessoa para fazer aquilo que você deveria fazer e não está fazendo. Mas e aí, pastor? Fica por isso mesmo? Não, não fica por isso mesmo. Vou te dar agora uma péssima notícia. Você vai dar conta de todo o talento que Deus te deu. Um dia o Senhor vai voltar e Ele deixou isso muito claro com uma história, uma parábola que Ele contou. Ele disse que vai chegar um dia que Ele vai vir e vai cobrar os talentos que Ele deixou conosco. E você talvez, creio eu, você que lê a Bíblia, você conhece essa história. Mas se você não lê a Bíblia, você já com certeza ouviu alguém contando essa história. Dos talentos, a parábola dos talentos. E nessa parábola o Senhor volta. E vai cobrar os talentos. E aí na história, o que tinha 5 multiplicou seus talentos. Quando o Senhor pediu, estava lá multiplicado os talentos. E o Senhor olha para ele, se alegra com ele e fala: venha, benditos, venha desfrutar do gozo do seu Senhor. E ao que ele tinha dado 2 talentos, também multiplicou seu talento. Ele trabalhou com aqueles talentos que recebeu. Multiplicou seus talentos. Recebeu essa palavra: vem para o gozo do seu Senhor. E veio aquele que tinha 1 talento. E esse que tinha 1 talento tinha até uma boa desculpa. Tinha até uma boa desculpa. Talvez você até tenha. Naquele dia para se desculpar. Não, Senhor, eu não fiz porque eu trabalhava muito. Talvez você até tenha uma desculpa que você acha que seja boa, né? Esse na história também tinha uma desculpa. Ele chegou para o Senhor e falou: Senhor, você me deu 1 talento e eu sei que o Senhor é muito rígido. E eu fiquei com medo de perder esse talento. Então eu enterrei esse talento. E está aqui, Senhor, o talento que você me deu. E aí o Senhor vira e fala assim: está errado. E a palavra do Senhor diz o quê? Que ele foi lançado aonde? Quem sabe aí? Lago de enxofre, de fogo e enxofre. Apartai-vos de mim. Então, se isso não traz um impacto para o seu coração, eu não sei mais o que vai trazer. Se isso não impulsiona você a avançar, a liberar o seu potencial, a descobrir o seu lugar no exército, a descobrir a sua função, se isso não te leva a isso, então, meu irmão, você precisa tomar um choque para que você compreenda, meu irmão, que se você está enterrando o seu talento, você será cobrado. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós caímos de cabeça nessa missão. Quando nós decidimos fazer parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, você foi salvo, amém, glória a Deus. O Senhor te deu a salvação, é um presente. Mas agora, o que Ele espera de você é que você se envolva com Ele. Ele vai te capacitar,
Ele vai te encher com o Espírito Santo dele. Porque é a capacidade que tem. Pois que no dia de Pentecoste, o Senhor derramou o Espírito sobre ela. Antes, o Senhor disse para eles, fiquem em Jerusalém, não saiam daí. Até que seja derramado sobre vocês o Espírito Santo. Fica aí. E a Bíblia diz que eles ficaram ali. E ficaram orando. Até que num dia, como um vento impetuoso, maravilha, o Espírito desce sobre eles. E logo em seguida, eles começam o ministério dele. Vejam, Jesus não liberou a igreja antes que eles recebessem o Espírito Santo. Então a capacidade que você tem, os dons que você tem, o talento que você tem, vem do Espírito. E o Senhor, Ele vai liberar esses dons, a palavra do Senhor diz, à medida da necessidade da igreja. Ele vai usar cada vida, cada um de nós, para esse propósito. E quem vai nos capacitar é o Espírito Santo do Senhor. Você tem o Espírito Santo do Senhor? Levanta a mão assim. Você tem o Espírito Santo do Senhor? Então como é que ele está aí? Está tímido? Está parado? Porque a força que o Senhor me dá, através da vinda do Espírito Santo, se eu não utilizá-la, se eu não aprimorá-la, vai ficar parado. E a igreja que reproduz vida não pode ficar parada. O Espírito Santo tem que mover ela. O Espírito Santo tem que sacudir ela. O Espírito Santo tem que se manifestar dentro dela, através dela. O Espírito, as bênçãos do Senhor precisa fluir através dela. Isso significa liberar todo o seu potencial. No versículo 22 desse texto diz que o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Sabe o que eu entendo disso aqui? Que você que acha que não serve para nada, que você que acha que é o menor, quando você se dispuser a liberar o seu potencial, você vai ficar espantado com a capacidade que você vai receber do Senhor. Foi assim com Gideão, por exemplo. Gideão, quando Deus chega para ele e fala para ele, olha, eu vou usar a sua vida para libertar o meu povo dos midianitas. Ele fala, mas logo eu, Senhor, que sou o menor da minha casa, da tribo de Manassés, que é a menor tribo de Israel, logo eu. Você fala, você mesmo. É você mesmo que acha que não serve para nada. É você que o Senhor vai usar de maneira poderosa. Mas o que você precisa fazer então é dizer, eu estou aqui, Senhor. Eu estou pronto. Eu quero começar. Eu quero cair de cabeça na missão que o Senhor me deu. Porque você já tem uma missão e você sabe qual é. Você sabe em que o Senhor tem capacitado a sua vida. Você sabe exatamente qual é o seu talento, qual é o seu dom, você sabe. Não existe desculpa que será aceita pelo Senhor no último dia para justificar a sua inércia,
para justificar a sua paralisia. Não existe desculpa. Aqui no reino é o seguinte: ou você faz ou você faz. Porque o Senhor te chamou para isso. E sabe quando que nós vamos ganhar Ibatiba para o Senhor Jesus? Quando todos. Não pode ser 100, 200 líderes, não. Tem que ser todos. Quando todos caminharem numa só direção, cada um na sua função, cada um reproduzindo o seu talento. Aí, queridos, nada vai parar a igreja. Nada vai parar a igreja. Quando a igreja falar uma mesma língua, sabe, queridos, amanhã nós estaremos reunidos com os nossos irmãos em Cristo dessa cidade, com as demais igrejas dessa cidade. E quando todas as igrejas dessa cidade falarem a mesma língua, caminharem na mesma direção, porque se o Espírito é um só, não pode haver dualidade de pensamento e de direção. O Espírito dá a mesma direção. Ele não é espírito de confusão. Então, quando todos forem na mesma direção, no mesmo entendimento, nós vamos realizar o impossível, queridos. É o impossível que nós vamos realizar. A Bíblia conta a história da Torre de Babel. Quantos aqui conhecem essa história? O povo falava a mesma língua. Estava construindo uma torre. Eles queriam chegar até o céu, subindo nessa torre. Doideira, né? Doideira. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Deus confundiu as línguas. Sabe por que Deus confundiu as línguas? Porque se ele não confundisse, eles iriam subir. E aí Deus confunde a língua, porque o propósito estava errado. E se Deus não confunde, eles iriam conseguir o impossível. Lá na frente, no dia de Pentecoste, quando Pedro vai pregar, tinha ali várias pessoas. E Pedro estava ali pregando. E aí a Bíblia conta que aquelas pessoas que estavam ali, estavam abismadas, assustadas e dizendo assim: por acaso não são galileus que estão falando? E o galileu falava em hebraico. E ele diz: como a gente está entendendo na nossa própria língua? Ali tinha grego, tinha várias línguas. E estava todo mundo entendendo. Opa, o que Deus fez ali? Juntou a língua de novo. Todo mundo entendeu a mesma língua. Por quê? Porque o propósito estava certo. Ali a palavra do Senhor estava sendo anunciada, então todos tinham que falar a mesma língua. Todos tinham que entender a mesma língua. E agora eu quero dizer para você que quando toda a igreja falar a mesma língua, a gente não vai construir uma torre para chegar no céu, não. Jesus vai vir buscar a igreja e vai para o céu. Mas para que isso aconteça, todos nós precisamos liberar o nosso potencial e realizar a obra que é proposta a nós, a cada um de nós, individualmente e coletivamente. Não podemos sair do foco, da missão, da direção do Espírito. E aí nós vamos reproduzir a vida de Cristo que há em nós. O Senhor nos chamou para isso. Gostaria de pedir para que você feche seus olhos nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. E nessa oração, você não vai precisar se manifestar, você não vai precisar se levantar. Você vai apenas refletir. O que foi que te parou?
O que aconteceu na sua vida que tirou de você o ânimo de manifestar os seus talentos? O que foi que aconteceu na sua vida que tirou de você o ânimo, a vontade de trabalhar, de contribuir de alguma forma para a obra do Senhor? Isso vai cair por terra hoje em nome do Senhor Jesus. E você vai se levantar desse lugar. E você vai ser um instrumento vivo. Um instrumento produtivo nas mãos do nosso Deus. Essa é a vontade do Senhor para a sua vida. Então pense e coloque diante do Senhor. É algum erro que você cometeu? É algum erro que cometeram com você? É muitas tarefas, você se envolveu muito com este mundo e agora você não consegue mais achar tempo para servir ao Senhor. É o que aconteceu? Coloque diante do Senhor, para que o Senhor possa te ajudar a liberar todo o seu potencial. Pai, nós te adoramos, Senhor, te exaltamos por essa palavra. Pai, que nós como igreja, nesta cidade onde estamos, que cada um dos seus filhos, que fazem parte desta família do Senhor, possam se levantar, Senhor, e se posicionar como um soldado, como um guerreiro, nesta guerra espiritual a qual nós estamos inseridos, Pai. Pai, a tua palavra diz que o Senhor só vai voltar quando todos ouvirem o Evangelho. Essa tarefa está com a tua igreja, Pai. Essa tarefa é nossa. E quando o Senhor voltar para nos levar, Senhor, eu não quero subir sozinho. Eu quero levar mais gente comigo. Eu não quero ser egoísta, Senhor, ao ponto de achar que esse evangelho é só para mim, ao ponto de achar que basta vir à igreja nos cultos. Aí o que eu quero é que a minha vida seja como uma flecha nas tuas mãos, Pai. E que o Senhor atire a minha vida onde o Senhor quiser, para atingir a quantas pessoas o Senhor quiser. Esse é o desejo do meu coração, Pai. A minha oração nesse momento é que esse mesmo desejo esteja nos corações dos seus filhos que estão ouvindo essa palavra. Que eles se levantem, Pai. Deixem a desculpa de lado. Que eles possam virar a página do que já aconteceu. Que eles possam dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui. Faça da minha vida o que o Senhor quiser.
Usa-me, Senhor, aonde o Senhor quiser. Que eles possam ser ousados, Senhor, na pregação da palavra. Que eles possam dar testemunho, Senhor, por onde quer que eles passem. Testemunho de que eles servem a um Deus vivo e verdadeiro. Pai, que não possamos ser preguiçosos, mas sim, Pai, que possamos ser uma igreja que corre, que possamos ser uma igreja, Senhor, que tenha senso de urgência, porque o Senhor está voltando. Pai, toma-nos em Tuas mãos, capacita-nos, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.